Olá, seja muito bem-vindo à Novo Tempo Portugal. Continuamos juntos e já perto do final nesta caminhada pelos porquês da fé, onde ao longo destes dias temos vindo a procurar a refletir sobre algumas das perguntas mais importantes da fé e até da vida. Este é o nosso 7º encontro. Amanhã terminamos, mas se perdeu alguns dos 6 episódios anteriores, fica aqui o convite para visitar o nosso canal no YouTube e acompanhar esta série desde o início. E claro, temos tido também momentos musicais fantásticos com a nossa Flávia Modesto, que trazem ainda mais significado a cada encontro. Por isso, fique connosco até ao final. Hoje olhamos para uma realidade muito presente na experiência cristã, mas que também levanta muitas questões. Num mundo onde a fé é muitas vezes vista como algo individual e privado, faz sentido ainda falar de comunidade? Será necessária uma igreja? Qual é o seu propósito? É isso que nós vamos descobrir juntos ao procurarmos responder a mais um dos grandes porquês da fé. Porquê a Igreja? Quando falamos da Igreja no mundo ocidental, falamos normalmente de uma instituição que passa por uma crise multifacetada, marcada por um declínio de membros ou de fiéis, pelo fenómeno da secularização, por uma polarização teológica e por diversos escândalos que têm enfraquecido a sua influência na sociedade e o seu papel no mundo. A Pew Research Institute publicou em 26 de fevereiro de 2025 um estudo sobre o cristianismo nos Estados Unidos como resultado de um inquérito realizado a 36.908 adultos. O estudo revelou que, após vários anos de declínio constante, há sinais de estabilização temporária nos americanos que se identificam como cristãos. De acordo com este estudo, 6 em cada 10 americanos identificaram-se como cristãos entre os anos 2019 a 2024. O maior grupo de cristãos nos Estados Unidos são os protestantes, com 40%, seguidos dos católicos, com 19%. Apesar dos indicadores de estabilidade atuais, há indícios que nos próximos anos o cristianismo volta a entrar em declínio no território norte-americano. Isto porquê? Porque os mais jovens, com as idades entre os 18 e os 24 anos, são aqueles que estão menos comprometidos com a religião do que com os adultos. Apenas 46% dos jovens cristãos entrevistados se identificaram como tal, enquanto os adultos foram 80%. Apenas 27% dos jovens afirmaram orar diariamente, enquanto os adultos foram 58%. E apenas 25% dos jovens cristãos entrevistados afirmaram frequentar os serviços religiosos no último mês, contra 49% dos adultos. O estudo revelou ainda que muitos jovens que eram educados numa religião cristã deixavam a sua igreja quando atingiam a idade adulta. Na Europa, como nós já tivemos a ocasião de sublinhar na primeira sessão, embora os países se identifiquem ainda com o cristianismo, os níveis de frequência à igreja são baixos. E o quadro seguinte vai nos mostrar isso. Na Itália, nós temos cerca de 40%, em Portugal 35%. Na Áustria começam a declinar 28%, 22% na Alemanha, 21% na Espanha, 18% na França, 10% na Bélgica e na Dinamarca e 9% na Suécia e na Finlândia. São várias as explicações para estes números. Além daquelas que eu já mencionei no início, são avançadas outras causas. O desfazamento entre a simplicidade do Evangelho e o peso de algumas estruturas eclesiásticas, o patriarcalismo, a exclusão das mulheres, o clericalismo, o desfazamento teológico e cultural da doutrina e dos dogmas, longe da mentalidade atual, uma liturgia hierática, ritualista, ininteligível para a maioria dos fiéis e pouco ou nada participada. Anselmo Borges, num dos seus livros mais recentes, ele afirma o seguinte: para muitos, o cristianismo e a Igreja constituem um déjà vu, algo ultrapassado e em desuso. Pior, para alguns a Igreja é a personificação do pior da nossa cultura. Repressão, ânsia de poder, inquisição, censura, machismo, moralismo, ódio à vida, sentido de culpa e de pecado. Estes dados e a crise atual pela qual a Igreja passa suscitam algumas perguntas. O que é a Igreja? Onde está a Igreja? Quem é a Igreja? Quis Jesus a Igreja? Foi Ele que a fundou? A Igreja ainda é necessária? Para que serve a Igreja? É ela uma comunidade, uma instituição ou um movimento? Qual é o seu verdadeiro papel? A noção de Igreja suscita uma multidão de questões, tanto teóricas como práticas. É uma noção complexa, contestada desde há muito tempo e que pode ser abordada a partir de ângulos muito diversos, quanto à natureza, à estrutura, ao fundamento, ao crescimento
etc. A Igreja é hoje objeto de um interesse renovado. A questão da sua essência e do seu papel coloca-se novamente, tanto de dentro como de fora. Em certos meios, a Igreja está desacreditada. Noutros ambientes, ela está na moda. Vamos, pois, iniciar a nossa abordagem à pergunta de hoje, começando justamente pelo significado da palavra Igreja. A palavra Igreja vem do grego eklésia. É uma palavra composta pelo prefixo ek, que significa fora de, e pelo verbo kaleo, que significa chamar. No Novo Testamento, este verbo é usado no sentido de chamar ou de convidar. Este verbo kaleo deriva de uma antiga raiz indo-europeia, kel, que contém a ideia de gritar, chamar. Esta raiz originou no latim o verbo calare, chamar. Etimologicamente, a palavra significa aquele que foi chamado para fora. Na Grécia, esta palavra eclésia tinha um sentido político, não um sentido religioso. Por exemplo, em Atenas, a eclésia era a assembleia convocada dos cidadãos da cidade, quer dizer, todos aqueles que tinham o direito de cidadania. Nem todos os habitantes da cidade possuíam esse direito. Havia um arauto que chamava os cidadãos, estes saíam das suas casas, separavam-se do resto dos habitantes da cidade e vinham reunir-se num determinado lugar, especificamente numa colina chamada Renix, para tratar dos assuntos da cidade, que seriam a nomeação de magistrados, oficiais, governadores da cidade, operações militares, etc. Cada reunião começava com uma oração e um sacrifício. Ao sentido grego, vem adicionar-se o sentido de duas outras palavras hebraicas. A palavra kahal, que designava as assembleias do povo eleito de Deus, e a palavra redá, de riadá, encontrar-se num lugar fixo. Por vezes nós encontramos estas duas palavras em conjunto, na expressão Kehal Redá, ou seja, o ajuntamento da Assembleia ou da congregação. Na instrução dada acerca da maneira como o povo de Israel deveria comer o cordeiro pascal, por exemplo, é dito o seguinte em Êxodo 12, 6. E o guardareis até ao dia 14 deste mês, e toda a Assembleia da congregação de Israel o degolará até à tarde. A tradução dos 70 traduz habitualmente a palavra redá por sunagoga, enquanto eclésia é a principal tradução da palavra hebraica kahal. Desde o início da Bíblia que o propósito de Deus foi de se relacionar com o ser humano. No livro de Gênesis é mostrado que Deus ia ter com o ser humano para se relacionar com os seres que ele tinha criado. Após o pecado, Deus continuou a buscar um relacionamento com a humanidade e procurou, através de algumas pessoas, criar um povo que entrasse numa relação de fé com ele, lhe obedecesse e fosse simultaneamente uma fonte de bênçãos para os outros povos da terra. O chamado de Deus a Abraão, Isaque e Jacó já tinha este objetivo, bem como mais tarde o chamado ao povo de Israel. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 a 7, o seguinte: Vede, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente, porque gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos. Deus colocou o seu povo na Palestina, no meio das principais civilizações do seu tempo, na encruzilhada de 3 continentes. E a sua razão era convidar a humanidade a tornar-se também povo de Deus. Eles deveriam fazer isso através do exemplo de obediência às orientações de Deus, mostrando como essas orientações faziam deles um povo sábio e inteligente, e como na sua relação com Deus mostravam que ele era um Deus próximo e relacional, bem diferente das religiões e deuses que haviam na antiguidade. Infelizmente, o povo de Israel não conseguiu cumprir na plenitude a função de atrair as outras nações para o conhecimento de Deus, razão pela qual Deus fundou a Igreja. Nesse sentido, como bem o sublinhou o pastor Ernesto Ferreira, é dito o seguinte: a Igreja cristã é constituída por todos quantos, tendo aceitado o chamado do Evangelho, saíram para fora da sua situação de pecado e se associaram como comunidade de remidos para tratar dos assuntos atinentes ao reino de Deus. Vemos assim que, pelo sentido etimológico, histórico e teológico, a palavra igreja designa, em primeiro lugar, uma comunidade. O uso da palavra igreja para designar um lugar de culto, uma sala de reunião, um templo ou uma capela é, na verdade, uma extrapolação do significado original da palavra.
A Igreja é sempre uma comunidade de pessoas que responderam a um chamado que lhe foi feito, que se reúnem com o propósito de aprender e de conhecer melhor o plano de Deus para as suas vidas. Em segundo lugar, nós podemos dizer que a Igreja é uma comunidade de ensino, de comunhão e de adoração. Lucas, quando descreve a comunidade cristã, vai sublinhar estes mesmos aspectos. Nós lemos em Lucas capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esta citação situa-se historicamente nos dias que sucederam à ascensão de Jesus ao céu. Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos, exortou-os a permanecer em Jerusalém e a aguardarem que o Espírito Santo descesse sobre eles e lhes desse a capacidade de irem anunciar por todo o mundo a mensagem que ele lhes dera. Lucas assinala que, tal como Jesus instruiu os discípulos e o seu povo, a Igreja, como comunidade, é uma comunidade que ensina. A Igreja é a comunidade que preserva, partilha e divulga a doutrina de Jesus. O apóstolo João fala da importância de permanecer na doutrina de Cristo. Nós lemos assim na segunda epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esta dimensão da doutrina mostra a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus assinalou que, ao vir, ele iria ensinar as palavras que o Pai lhe tinha dado e que o próprio Jesus lhes deu a palavra do Pai. A palavra de Cristo tornou-se palavra da Igreja. A Igreja é a comunidade de pessoas que se mantém fiel e obedece aos ensinos que Jesus Cristo deixou. O apóstolo Pedro salienta isso muito bem ao afirmar na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 2, o seguinte: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Quando no livro de Apocalipse João descreve a Igreja, uma das imagens que ele usa é a da comunidade que é fiel à doutrina da Bíblia. Em Apocalipse 14:12 lemos desta maneira: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O professor Jacques Ducan assinala a importância desta expressão, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, no livro de Apocalipse. E ele diz assim: através dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, o Apocalipse visa dois acontecimentos que marcaram a revelação de Deus na história e a existência humana. Por um lado, a Torá, a lei de Deus. Por outro lado, a encarnação e a morte de Jesus. A Igreja é a comunidade visível que ensina, vive e transmite integralmente a doutrina, os ensinos, os princípios e os valores que Deus tem partilhado com os seres humanos ao longo da história. A este propósito, eu faço aqui um rápido parênteses para lhe falar de um guia de estudo que ainda não lhe apresentei esta semana e que lhe pode ser muito útil nesta procura pela Igreja de Jesus na Terra. É o guia Eventos Finais, que o vai guiar numa viagem pelas grandes questões proféticas para este tempo. E por isso é uma oferta a não perder hoje mesmo. Envio uma mensagem a dizer Eventos Finais para o nosso número. O nosso número é 933 93 92 91. Nós falávamos das características da Igreja Cristã. E por isso voltemos à Bíblia e agora ao Evangelho de Lucas, que nos diz também que a Igreja Cristã perseverava na comunhão da doutrina. A palavra grega que ali está é a palavra koinonia, que significa companheirismo. A Igreja, no tempo de Lucas, reunia-se em casas, onde o ambiente era mais próximo, mais caloroso, mais acolhedor. A Igreja aparece na Bíblia como uma comunidade de comunhão, de fraternidade, onde as pessoas vivem a mesma fé, partilham os mesmos valores, enfrentam os mesmos desafios e se tratam pelo nome de irmãos. Esta comunidade vive como uma família espiritual. Nas epístolas do Novo Testamento, é normal nós encontrarmos a expressão uns aos outros, associada a vários aspectos da vida fraternal. E nós utilizamos várias palavras que mostram isso. Amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Alfred Cohen sublinha a importância desta comunhão ao dizer: apenas o meio onde todos os membros são animados do mesmo espírito e da mesma vida poderá oferecer ao crente essas possibilidades de partilha, de amor e de apoio recíprocos.
Elas são, sem qualquer dúvida, um dos maiores privilégios do cristão aqui em baixo. Os sinais da comunhão perfeita de que ele desfrutará um dia na presença de Deus. Em terceiro lugar, a Igreja é uma comunidade de adoração. A componente de adoração é dada por Lucas, no texto de Atos 2,42, que nós vimos há pouco, através da expressão partir do pão e nas orações. A expressão partir do pão pode fazer referência à participação da ceia do Senhor, embora os especialistas estejam de acordo que também é uma alusão a uma refeição comunitária. Quando se fala de orações, não se trata de qualquer oração em particular, mas sim das reuniões de oração e dos cultos de adoração. A adoração sempre fez parte da expressão religiosa do povo de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos assinala que, além dos cristãos se reunirem nas casas uns dos outros, os que viviam em Jerusalém também frequentavam assiduamente o templo e as sinagogas. Várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos é mencionado que nas suas viagens o apóstolo Paulo ia à sinagoga no dia de sábado, sempre que havia uma sinagoga na cidade. Quando não havia sinagoga, ele reunia-se com os outros judeus num lugar chamado o lugar de oração, em que a comunidade judaica adorava, como foi, por exemplo, o caso em Filipos. A adoração vem do apego que a Igreja demonstrava para com a palavra de Deus. John Stott salienta esse aspecto ao afirmar o seguinte numa curta frase: é a palavra de Deus que evoca a adoração de Deus. A Igreja que ensina tem uma comunhão genuína com os seus membros. E a Igreja que adora é uma comunidade visível. A Igreja participa ativamente no plano de Deus, mostrando ao mundo a sua fidelidade e lealdade para com as orientações dadas por Deus na sua palavra, desenvolvendo uma comunhão fraterna com os seus membros, segundo os princípios de amor ao próximo, como Jesus ensinou, e adorando integralmente a Deus, segundo os critérios de adoração que estão revelados na Bíblia. Desta forma, a Igreja mostra como se vivem na prática as orientações de Deus contidas na Bíblia. Por isso, a existência da Igreja é uma necessidade. A salvação é um assunto pessoal de cada indivíduo com Deus, mas a Igreja é a comunidade que, tendo aceito o apelo de Jesus para serem renovados pela sua palavra, a integrarem o projeto de Deus para a humanidade e fizeram a sua entrada pela comunidade no batismo, demonstram na sua vida o que significa amar a Deus e amar o próximo. Resta-nos falar rapidamente da tripla missão da Igreja. A primeira é uma missão profética. Jesus, depois de ressuscitar e antes de ascender aos céus, ordenou à sua Igreja de anunciar o Evangelho ao mundo. Essa missão consiste em ser o porta-voz de Deus e de pregar e ensinar a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as raças, sem exceção, para preparar as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Ao cumprir essa missão profética, a Igreja é um canal de graça, no sentido em que ela leva à humanidade o conhecimento de Jesus. Ela é como uma escola, encarregue de ensinar e observar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Isso significa aprofundar e transmitir, preservar e exaltar a verdade bíblica, instruir e educar os membros na palavra de Deus. A missão profética da Igreja significa ainda que afirmar que o reino de Deus virá, substituir os reinos políticos e económicos deste mundo e colocar um fim num ciclo de injustiças, desigualdades e atropelos do direito que têm sido feitos ao longo da história. A Igreja não é a nova sociedade que Jesus pretende instaurar. Ela é, sim, um instrumento de aviso e de esperança que anuncia um novo tempo, um novo reino que virá, uma oportunidade de salvação de Deus que Ele concede a todo aquele que se deixar interpelar pela sua mensagem. A segunda missão da Igreja é uma missão comunitária. Na Igreja não existe algo como o crente solitário. O egoísmo é a marca da ruptura para com o Criador. A fraternidade é a marca do amor que vem de Deus. É na fraternidade que Cristo pretende estender o seu reino de amor entre os homens. Essa missão comunitária envolve a presença de todos, naquilo que a Bíblia denomina o sacerdócio universal dos crentes, através do qual cada um coloca ao serviço da Igreja os talentos, os dons, as capacidades que Deus lhe deu. Os Evangelhos mostram como Jesus exerceu o ministério da cura, do encontro com o outro, do perdão, da renovação do ser. A Igreja é chamada a exercer esse ministério. Ele não consiste apenas em milagres, mas em procurar aliviar a dor e o sofrimento existentes no mundo, quer se trate da dor física, da dor emocional, da dor moral ou da dor espiritual. A terceira missão da Igreja é uma consequência da sua missão comunitária. A terceira missão da Igreja é uma missão de serviço. A palavra serviço
é dada no texto bíblico pela palavra grega diaconia, que também significa ministério. A palavra serviço e a palavra ministério são dadas pela mesma palavra grega. Tal como Jesus, a Igreja existe para servir os outros, não para se servir a si própria. A maneira pela qual a Igreja trata os seres humanos reflete antes de mais a natureza da sua origem, que é o amor divino, e isso implica na prática um serviço desinteressado de entreajuda, intercessão, edificação, consolação e beneficência. É na medida em que cada crente se entrega no serviço do outro, que vence as suas tendências egoístas e que procura dar genuinamente sem querer nada em troca, a não ser o contribuir para uma vida resgatada, renovada e transformada pelo amor de Deus que Ele cumpre o propósito da Igreja. Há muitas maneiras de falar da Igreja. Hoje procuramos perceber como a Igreja é imprescindível para o mundo, ainda que alguma parte desse mundo não tenha disso consciência. A Igreja é a porta-voz de Deus no mundo. Como porta-voz ensina, demonstra e promove os princípios e valores de Deus que podem ajudar as pessoas a viver em harmonia consigo próprias e com a vontade de Deus para elas. O mundo precisa de saber como viver em harmonia com a vontade de Deus. A Igreja é a comunidade fraterna, que procura ajudar as pessoas a perceber como é que esses mesmos valores e princípios podem ser vividos na vida cotidiana. Ela é a comunidade de adoração, que testemunha e louva a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua presença, que dá forças para vencer obstáculos e motivação para ir mais além. Convido agora a poder ouvir a Flávia com muita atenção, porque não é apenas uma música o que ela vai cantar, é uma expressão de muitas das belas verdades que a Igreja tem o privilégio de querer e partilhar. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo há salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos
Jesus, vamos lá estar. A Igreja não é um fim em si mesma. O seu objetivo é fazer avançar o reino de Deus no mundo. Ela existe como instrumento de salvação, como meio através do qual cada pessoa pode ouvir, compreender e decidir sobre o seu destino eterno. Esse é o porquê da Igreja. É através dela que Deus continua a falar à humanidade e a cada pessoa, onde pode encontrar na Igreja a mensagem divina, a solução que precisa para a sua vida presente e futura. Vou fazer convosco uma breve oração. Obrigado, Senhor, pela tua Igreja. Obrigado porque através dela tu nos integras na comunidade de missão e tu nos ajudas a participar nessa mesma missão. Guia-nos e orienta-nos para que dentro dessa comunidade continuemos a refletir aquilo que tu desejas para a nossa vida e a sermos uma bênção na vida dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste encontro que eu desejo tenha sido uma bênção para si. Quero ainda dizer-lhe que vamos em breve começar um grupo de estudo da Bíblia com os amigos espectadores e ouvintes da TV Novo Tempo e da Rádio RCS. Será um grupo online orientado pelos nossos instrutores bíblicos e por isso é uma oportunidade maravilhosa para poder ir mais longe no estudo da Palavra de Deus. Se desejar juntar-se a este grupo, basta ligar ou enviar uma mensagem para o nosso número 933-939291 e receberá toda a informação necessária. Este foi o nosso penúltimo encontro da série Os Porquês da Fé. Amanhã voltaremos para encerrar esta jornada e a nossa última pergunta não será menos importante. Por que confiar em Jesus? Venha descobrir a resposta. Eu conto consigo pela última vez esta semana às 21 horas, como sempre. Por agora, eu sugiro que se mantenha ligado aqui no Novo Tempo, porque já a seguir a Bíblia vai continuar a ser estudada, agora com o pastor Pedro Esteves, que traz mais um episódio do programa Em Busca da Verdade. Que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.